estudos. É isso aí, Ananias. Só agora eu entendi a importância do tratamento térmico na linha de produção. O dente da fresa, por exemplo. Se não receber tratamento térmico, não vai ter a dureza necessária para fazer uma engrenagem, por exemplo. A mesma coisa acontece com o torno. Se a ferramenta do torno não tiver a dureza necessária, você jamais vai conseguir tornear essa beleza de eixo aí. Caio, o tratamento térmico é realmente uma mão na roda na linha de produção. Agora você não percebeu o outro lado da moeda. Porque o aço que eu usei para fazer esse eixo aqui, ele também recebeu um tratamento térmico, só que para amolecer o aço. Peraí, você está querendo dizer que o tratamento térmico também serve para baixar a dureza do aço? É isso aí, Caio. O tratamento térmico, ele tanto serve para endurecer quanto para amolecer o aço, dependendo da necessidade. Tá vendo só? A ferramenta do torno e a matéria-prima a ser torneada. Duas situações extremas e opostas da alteração das propriedades do aço. É importante saber que as diferenças entre os constituintes do aço também podem alterar a sua dureza. Por isso, é preciso conhecer muito bem os constituintes do aço antes de fazer o tratamento térmico. Você já viu, né? Esse é o tema da nossa teleaula de hoje. Nessa teleaula, a gente vai aprender quais são os constituintes dos aços comuns ao carbono em temperatura ambiente. E vai ficar sabendo que o aço muda a sua estrutura quando é submetido a um tratamento térmico. Quem diria, hein? Tratamento térmico para amolecer o aço e tratamento térmico para endurecer o aço. E para entender isso direitinho, a gente precisa saber quem é quem lá dentro do aço. Vamos nessa? Nossa teleaula está começando. Esse aqui é o Afonso. Ele trabalha numa firma que é cliente nossa. Ele trouxe 2 amostras de aço para saber se elas são iguais ou diferentes. Eu já conferi, sei que elas são diferentes, mas como ele não entende muito bem do assunto, ele quis ver com os próprios olhos. Então, Afonso, o que é que você viu aí? Elas, sem dúvida, são bem diferentes. Bom, na primeira amostra de aço dá para ver que tem muito mais grãos claros que escuros. Já na segunda amostra, tem mais grãos escuros. Isso tem a ver com a concentração de carbono, não é isso, Silva? Exatamente. O que diferencia as amostras é justamente a concentração do carbono. Vamos ver as amostras de novo. Nessa aí tem muito mais grãos claros que são grãos sem carbono. Os grãos escuros são os que têm carbono. Como nesse caso existem mais grãos claros quase sem carbono, a gente diz que esse aço tem baixo teor de carbono. Nessa outra amostra, a coisa muda de figura. Repare que tem mais grãos escuros ricos em carbono, ou seja, esta amostra tem mais carbono. Nesse caso, trata-se de uma amostra com médio teor de carbono. Peraí, pelo que eu sei, quanto mais carbono, mais duro é o aço, é isso? É isso aí, Afonso. Quanto mais carbono, maior a dureza. E isso acontece justamente por causa dos grãos escuros, mais resistentes, mais duros. Agora, você sabe me dizer qual é o nome dos grãos claros e qual é o nome dos grãos escuros? Mas eu não sabia nem que eles tinham nome. Pois tem, sim, senhor. Você quer saber? Os grãos claros são chamados de ferrita e os grãos escuros, cheios de carbono, são chamados de perlita. Agora eu entendi, Ananias. Grãos claros, ferrita, pouco carbono. Grãos escuros, perlita, muito carbono. Tá tudo guardado aqui, ó. Então vamos ver se você entendeu o espírito da coisa. Me diga aí, qual é o aço que tem mais perlita? O deste eixo que eu estou torneando agora que está meio difícil, ou desse aqui já torneado que foi mais fácil? Sim, agora você me pegou. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Qual tem mais perlita? O eixo difícil de usinar ou o eixo usinado com mais facilidade? Em outras palavras, quem tem mais carbono ou ainda... é isso! Quem é mais duro? Porque quanto mais carbono, maior a dureza. Ficou fácil. É lógico que é mais difícil desbastar o primeiro. Então esse eixo tem mais carbono, ou seja, tem mais perlita. Muito bem, Caio. Vamos adiante. Você sabe por que a ferrita, os grãos brancos, têm menos carbono?
Por acaso tem a ver com a estrutura cristalina da ferrita? Tem tudo a ver. A ferrita apresenta uma estrutura cúbica de corpo centrado, ou CCC. Lembra? Lembro, claro. Os átomos que formam essa estrutura se organizam entre si muito próximos, super apertados. E aí o que acontece? Os átomos de carbono têm muita dificuldade de se acomodarem numa estrutura como essa. Pouco carbono, pouca dureza, tá aí a ferrita. Para você ter uma ideia, a ferrita consegue acomodar no máximo 0,025% de átomos de carbono, ou seja, muito pouco. Tá, e a perlita? A perlita também tem ferrita na sua estrutura. Como é que é? Sabia que você ia se surpreender. E você também? Se surpreendeu? Para entender isso certinho, é só olhar a perlita no microscópio potente. O que é que você vê? Fique por dentro. Olha só, se a gente ampliar várias vezes um grão escuro ou perlita, vai perceber que ele é formado por uma sequência de linhas ou lâminas claras e escuras. As lâminas claras, para variar, são ferrita, e as lâminas escuras recebem o nome de cementita, ou seja, na perlita tem ferrita e cementita. A estrutura da cementita é constituída de 12 átomos de ferro e 4 de carbono. É a presença desses carbonos que garantem a dureza da cementita. Você sabe dizer se é só o ferro e o carbono que determinam as propriedades do aço? E será que dá para melhorar essas propriedades adicionando outros elementos? Para responder essa pergunta, nós vamos fazer uma comparação. Vamos perguntar para as pessoas que usam essa pista aqui para fazer exercícios se elas tomam vitaminas para melhorar o desempenho. Tomo vitamina. Não tomo. Também não. Não, nenhuma. Tomo muita vitamina. Deu para perceber que essas pessoas são esportistas apenas nas horas vagas, mas mesmo assim, algumas tomam vitaminas. Agora, se fossem atletas profissionais, a coisa ia mudar de figura. Em competições de alto nível, para bater recordes e estar entre os primeiros, os atletas precisam de dietas especiais e reforços vitamínicos para melhorarem ainda mais seus desempenhos. Pois com o aço acontece algo similar. É possível melhorar o seu desempenho, quer dizer, suas propriedades. Só que no caso do aço, quem faz as vezes das vitaminas são os elementos químicos, como o níquel, o molibdênio, o tungstênio, o vanádio, o cromo e outros. Estes elementos podem ser adicionados durante a fabricação do aço, melhorando suas propriedades. Em resumo, você está dizendo que as propriedades do aço não dependem só do ferro e do carbono, é isso? Exatamente. Olha só, aqui está um aço vitaminado, quer dizer, um aço enriquecido com um elemento químico. Nesse caso aqui, o tungstênio. Interessante. Olhe lá. Pra gente é muito bonito, né? Mas ferrita e perlita devem estar ardendo no interior do aço. Não, peraí, vamos com calma, Afonso. Tudo que a gente viu até agora sobre os constituintes do aço, a ferrita, a perlita, a cementita, é com o aço em temperatura ambiente. Ué, mas não é a mesma coisa que com o aço incandescente? Não, nada disso, é diferente. Como o aço precisa de calor para ter um tratamento térmico, é muito importante a gente conhecer o que acontece com os constituintes durante o aquecimento do aço. Vamos ver o que acontece quando aquecemos um aço que tenha, por exemplo, 0,4% de carbono. A 300 graus Celsius ainda está tudo na mesma. A estrutura do aço é igualzinha à sua estrutura em temperatura ambiente. Ferrita e perlita. Mas isso começa a mudar a 760 graus Celsius. A ferrita continua estável, mas a perlita se transforma num outro tipo de grão, a austenita. Por fim, a 850 graus Celsius, toda a estrutura do aço se transforma em austenita. Olha só, este gráfico ilustra o aquecimento do aço. No eixo vertical temos as temperaturas e no horizontal temos os aços com diferentes teores de carbono. No nosso exemplo, é só pegar a posição do aço com 0,4% e ir subindo para ver o que acontece. Veja, até 727 graus Celsius nada acontece. É a partir de 727
que as mudanças começam a ocorrer. Essa região, entre o momento em que a estrutura começa a sofrer mudanças até o momento em que tudo se transforma em austenita, é chamada zona crítica. E essa região em que tudo se transforma em austenita é a zona de austenitização. Vamos ver se eu entendi. Aço com 0,4% de carbono. Tá aqui. A temperatura começa a subir. Até 727 graus, tudo bem. A perlita e a ferrita continuam aqui. A partir daqui, a gente começa a entrar na zona crítica, ou seja, a ferrita e a perlita começam a se transformar em austenita. E a partir daqui, a gente entra na zona de austenitização, onde só dá austenita, é isso? Tá perfeito, cara. Agora repare que esses dois segmentos de reta indicam o momento exato em que cada aço passa da zona crítica para a zona de austenitização. Agora, olha só que interessante. O aço com 0,8% não tem zona crítica. Ele passa direto para a zona de austenitização. Agora, em termos de estrutura cristalina, CCC, CFC, HC, lembra? Claro. O que está acontecendo na zona crítica? Você sabe? E você? A zona crítica é o momento em que as células unitárias de CCC se transformam em CFC. Resumindo, a austenita tem uma estrutura cúbica de face centrada, apresentando menor resistência e boa tenacidade. E mais, ela não é magnética. Peraí, mas tratamento térmico é aquecimento. E resfriamento? O que acontece durante o resfriamento? Boa pergunta. É hora de ver o resfriamento do aço. E é muito simples, é só fazer o caminho inverso. Então deixa comigo. Vamos resfriar um aço com teor de 0,4% de carbono, que está a 850 graus. Ou seja, a estrutura é austenita pura. Quando a temperatura chegar a mais ou menos 760 graus, parte da austenita desaparece, dando lugar à ferrita. Tá certo? Certíssimo. Isso quer dizer que a estrutura do aço, nesse momento, apresenta só ferrita e austenita. Mas a 700 graus, a austenita já desapareceu. Aqui só dá ferrita e perlita. Ferrita e perlita, beleza. Resfriando o aço, voltamos a ter a sua estrutura original em temperatura ambiente, beleza? Opa, mas aqui tem um detalhe importante. Mas que detalhe? É o seguinte, esse resfriamento que a gente acompanhou pelo gráfico é como se o aço fosse retirado do forno e fosse resfriando lentamente em temperatura ambiente. Ué, mas pode ser diferente? Ora, mas claro que pode. Olha só, veja o que aqueles dois operários estão fazendo. Olha, você pode, por exemplo, tirar o objeto do forno e mergulhá-lo diretamente na salmoura. Entendeu? O aço resfriado dessa maneira, bruscamente, cria um novo tipo de grão mais duro, a martensita. Martensita? Calma. E você aí em casa, calma também. Nas próximas teleaulas nós vamos ver isso em detalhe. Agora é a hora da revisão. Excelente ideia. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o tratamento térmico serve tanto para endurecer como para amolecer o aço, e que por isso mesmo é muito importante conhecer os seus constituintes. Viu que o aço é constituído por grãos claros, chamados de ferrita, e de grãos escuros, chamados de perlita. E aprendeu que, por sua vez, a perlita é constituída de ferrita e cementita. Ficou sabendo ainda que a estrutura do aço muda durante o tratamento térmico, que a determinadas temperaturas, a ferrita e a perlita começam a se transformar em austenita. E finalmente aprendeu que quando resfriado bruscamente, o aço apresenta um tipo de grão mais duro, a martensita. As explicações que foram dadas nesta teleaula foram baseadas neste diagrama de equilíbrio de ferro e carbono, que você encontra no seu livro de estudos. Como você sabe, para manter a forma é preciso praticar. E no seu caso, praticar quer dizer estudar e fazer os exercícios. Então, o que você está esperando?